Viva! Este é o que eu andei para aqui chegar. O podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegavam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia da sessão de outubro de 2023 para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. E hoje temos connosco o André Marques. Olá. Olá, Olá, Joana. André. Olá. Olá, André. O André tem 29 anos, vem de Lisboa, fez a licenciatura em Tradução na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois passou por uma pós-graduação em Diplomacia, Segurança e Globalização na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e, por fim, fez o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na mesma faculdade, na vertente de Estudos Europeus. Portanto, André, a pergunta que não quero calar. O que é que andaste para aqui chegar? Opa, foi uma longa caminhada, uma longa caminhada, com vós, como toda a gente. Então, é assim, eu antes de ter começado a minha licenciatura, porque eu gostava imenso de línguas, pensei, ok, a opção certa, como é óbvio, é tradução. E para aí a meio da minha licenciatura pensei, sinceramente não é muito o que eu quero fazer, o mercado em Portugal para tradução também não é muito bom, não tínhamos muitas opções, e então, à medida que também ia fazendo a minha licenciatura, tendo em contacto com alunos de Erasmus, foi também a altura da minha vida em que comecei a viajar pela Europa e então comecei a ficar mais interessado por assuntos europeus, relações internacionais e pensei, se calhar devia seguir uma carreira por esse lado. Então, depois da minha licenciatura, decidi especializar-me não, fiz uma pós-graduação em Globalização, Diplomacia, para ter algumas bases de relações internacionais, e foi uma pós-graduação de 1 ano, feita com o Instituto Universitário Militar e a FCSH, de lá da Nova. E depois daí dei então um salto para fazer um mestrado em CPRI, na vertente de estudos europeus. E, entretanto, trabalhei no Ministério da Cultura, na parte de Policy e Comunicação durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, em 2021. Também trabalhei como curador de projetos numa ONG e acabei por vir parar de Bruxelas, como todos nós, em outubro de 2023. Exatamente, ou seja, foi no ano passado. Parece que já foi há mais tempo. Portanto, este percurso foi todo assim, esquerda e direita, e depois acabei por vir aqui parar. E cá estou. E o teu estágio foi, queres-nos falar um bocado sobre ele? Onde é que foi? O que é que fazias? Ou seja, eu, desde outubro até finais de fevereiro, estive na Europe's Rail Joint Undertaking, que é um organismo da União Europeia que se foca maioritariamente em pesquisa e inovação no setor ferroviário. Ou seja, o grande objetivo deles é acabar por fazer com que a rail seja a espinha dorsal de todo o transporte europeu, tanto para pessoas como para mercadorias. E então, acho que foi em início de agosto, acho eu, convidaram-me então que é para fazer o meu Blue Book lá, era uma coisa que eu não estava nada à espera, porque achei que nem tinha passado à primeira fase do meu, ou seja, da minha candidatura, e onde era para fazer comunicação. E comunicação, que é uma coisa que eu tinha feito durante a minha vida inteira, mas sempre de uma forma muito relaxada, ou seja, ou para ONGs, ou... Nunca foi assim o meu foco profissional, mas também, neste momento, também sinto que para uma pessoa que juntou línguas e relações internacionais, estudos europeus, por acaso acaba por ser uma boa saída e um bom caminho, porque junta tanto policy e línguas e escrita, que é o que nós gostamos de fazer. Não é, Catarina? E, e então, exatamente, então cheguei a Bruxelas em setembro
e puseram-me a fazer comunicação. E fiz tudo desde redes sociais, ou seja, gestão das plataformas e posts diários, estratégias de comunicação interna e externa para os nossos stakeholders. E também escrevi um bocadinho, ou seja, ajudei a fazer artigos, policy briefs, tive também a fazer a newsletter mensal e mais o quê? E maioritariamente foi isso. Ou seja, e depois também puseram-me a aprender a usar programas como Adobe Illustrator, Premiere, After Effects, etc. E foi um bom estágio, porque acabei por descobrir um setor que não fazia a mínima, que era tão importante na União Europeia, que é o setor ferroviário, e com tanto potencial, e acabei por fazer uma coisa que acabei por gostar de fazer, que era comunicação. Portanto, foi bom, foi bom. Conseguiste juntar uma Gostaste série de mais... lados. Desculpa, interrompi-te, Catarina. Não, Joana, por favor, vai. Ia só perguntar se gostaste mais de estar a trabalhar com a comunicação ou especificamente com o setor dos transportes. Ou seja, para ser sincero, gostei mais de trabalhar com comunicação do que com o setor, porque é o que eu estava a dizer, apesar de ser um setor fascinante e ter o potencial para ajudar a concretizar o Green Deal, não é? Porque o transporte ferroviário é dos mais limpos que há neste momento. Sim, achei mais interessante toda a parte de comunicação, ou seja, aprender como fazer comunicação e pronto, e não tanto estar a trabalhar com o setor ferroviário, mas também foi interessante, sim. Interessante. E depois nós em Portugal que temos um setor ferroviário tão deficitário, ou tão... Tu conseguiste um bocado, não sei, no teu estágio perceber, ou em relação a Portugal, se há alguma É assim, orientação? por exemplo, na Europe's Rail tínhamos imensos projetos, ou seja, cada projeto depois tem parceiros em todos os Estados-membros. E eu lembro-me que durante o tempo todo que estive na Europe's Rail, houve um projeto que teve dois, ou seja, um dos projetos teve 2 pilotos em Portugal. Isso foi uma parte boa, uma contribuição do nosso país que eu achei interessante. Mas eram também coisas muito técnicas. Mas de facto, sim, temos um setor ferroviário muito desatualizado em Portugal, como já sabe, há muitos anos, e em Espanha também é o mesmo, apesar de ser um setor muito mais forte lá. Mas a pequena contribuição que vi foi essa, sim. Mas está lá. Existe. Gostei. Portanto, achas que conseguias fazer a comunicação da CP como aos Portugal? Man, uma perna às costas, man. CP, já sabem onde procurar se quiserem. Bem, se calhar recuando só um bocadinho, André, como é que tu descobriste os estágios do Blue Book? Foi na faculdade? Foi alguém que te falou dos estágios? Como é que foi isso? E então, eu acho que comecei a fazer candidaturas para o Blue Book já no fim da pós-graduação, ou seja, pá, aí em 2019, 2020. E sei que não fui aceito 2 vezes, portanto, à terceira é que foi. E sim, foi também um bocado por ter entrado no meio, porque do momento em que comecei a dar com pessoas de relações internacionais e ciência política, etc., fiquei a par destes estágios todos, tanto o Blue Book, como o Schuman, como o Cícero, também do Conselho. Pronto, foi a partir daí. E sentes que a tua ideia da Europa, ou a ideia que fazias da Europa, disseste há bocado que começaste a viajar pela Europa durante o teu período de faculdade, mas sentes que este estágio te fez alterar a forma como tu olhas para a Europa? Não, aliás, ajudou a reforçar muito a ideia que eu tenho vindo a criar. Especialmente em Bruxelas, que fala-se muito sobre a bolha, não é? Mas mesmo fora da bolha europeia, ou seja, fora da bolha das pessoas que trabalham das instituições, isto é um melting pot enorme, enorme, enorme. E adorei especificamente esta parte da experiência Blue Book por ter conhecido tantas pessoas de tantos países, tantos Estados-membros e fora, aliás, da África, da Ásia, de todo lado. Portanto, foi uma das partes que eu mais gostei e sim senti que de facto, pronto, isto é mega clichê, mas é o que é. Estamos unidos na diversidade, sim, mas consegui sentir isso. Uhum.
Pois, acho que é uma coisa que muitos de nós, ou pelo menos muitos das pessoas que nós entrevistámos até agora partilharam connosco. Hum, É uma espécie de às vezes parece até um Erasmus, um clima de Erasmus. Sim. Eu, Dux. por acaso, durante a minha licenciatura não fiz Erasmus, mas deduzo que seja esta a sensação de fazer um Erasmus. Eu só fiz assim cursos pequenos fora, mas isto sim, sem dúvida que foi, que foi um Erasmus, sem dúvida. Um Erasmus com a componente mais profissional. Se calhar se fosse com a Exatamente. componente mais do estudo, ainda era mais borga, não sei. Era mais por aí. Não quero entusiasmar os nossos telespectadores. Ou desapontar, depende das perspectivas. Não, trabalha-se Se 8 horas fosse. por dia, não é? É o full time. Sim, é isso. Há que É dizer, há que isso. dizer. Se fosse como estudante, se calhar ainda conhecia mais gente, porque pronto, nós conhecemos muitas pessoas que, apesar de tudo, estão ligadas, muitas delas assim, às mesmas áreas de estudos, às vezes, e Uhum. então, pronto, se calhar em Erasmus ainda se sente mais a diversidade. Exato. Se bem que nós temos uma vantagem, conhecemos colegas de todo o mundo, porque podem se candidatar pessoas fora da Europa também, e isso é muito interessante. Bem, agora, Hum, se calhar, dizer que o André é o nosso último entrevistado desta série e, portanto, nós estamos a gravar este episódio já no fim dos estágios. Como podem ver, a nossa roupa já está mais leve do que no início. O tempo passou. E então, o André continua em Bruxelas. Portanto, acabado o estágio, ficou. E nós gostávamos um bocado de saber, André, várias coisas, mas se calhar a primeira pergunta que te fazia é: tu, quando te candidataste ao estágio, tinhas a ideia de ficar por aí ou foi uma coisa que te aconteceu? Então, no meu caso, eu quando vim para cá e fiz o Blue Book, eu pensei logo, ok, isto é o que faz mais sentido para o meu percurso profissional e sei que, felizmente e infelizmente, tenho muito mais oportunidades de trabalho e de crescimento cá, em Bruxelas. Então, já vinha com essa ideia de fazer o Blue Book e arranjar alguma coisa a seguir. Claro que a ideia era ficar dentro das instituições, mas não é bem assim. Ou seja, eu acho que a ideia com que nós vimos para cá e depois a ideia no fim, a imagem do que é um Blue Book e a experiência toda cá fora muda muito. E eu acho que muitas das pessoas que acabaram o Blue Book também partilham a mesma opinião, que é no fim ou até durante o próprio Blue Book, é um sentimento um bocado ingrato, porque mal começamos o Blue Book, que já é uma ocasião de celebração, porque é um concurso supostamente super difícil, e é difícil entrar, e de facto é, porque eu já tinha tentado 2 vezes antes, e chegámos cá a Bruxelas, e estamos cá, grande festa, vamos viver isto, e de repente temos que começar logo a pensar no que vem a seguir. Por exemplo, de repente, ou seja, no nosso caso começámos em outubro, começamos a chegar a janeiro e de repente estamos todos em pânico porque não sabemos o que é que vamos fazer a seguir, não sabemos se vamos ficar nas nossas agências, nas nossas direções gerais, nas nossas instituições, e então é esse sentimento muito ingrato de temos que nos começar logo a mexer, mal chegamos a Bruxelas ou ao Luxemburgo, para saber o que é que vamos fazer a seguir. Então não há assim um descanso. Eu acho que há sempre esta questão de termos que pensar no que é que vem a seguir. E então, eu também, como toda a gente, cheguei a finais de fevereiro e não sabia se ia ficar na minha agência, porque acabei por não ficar na Europe Trail, e tinha 2 opções, que era ou ficava cá e tentava o máximo possível ver se me caía alguma coisa, ou voltar para Portugal. E eu decidi ficar, mas foi mesmo a rapar os trocos todos que tinha e, claro, como é óbvio, a minha mãe e o meu pai também ajudaram-me, senão tinha que voltar para Portugal. Um, e então, abril, ou seja, nós agora estamos em maio, não é? Ou seja, sim, eu comecei aliás, nós todos tínhamos já começado a candidatar que é para empregos, pá, e sei lá, a finais de dezembro, em janeiro estava já tudo numa corrida em enviar candidaturas a tudo. E mesmo assim, só no mês passado é que eu tive respostas.
E então, Até em abril. sim. Uhum. E então eu tinha sido aceito para um estágio também para comunicações, mas é que se recebe ainda menos do que nós estávamos a receber quando estávamos a fazer o Blue Book. E eu ia fazer esse estágio até que tive a sorte de ser chamado para ser interim, que é como se fosses um trabalhador de temporário dentro de uma agência ou das instituições, e vou fazer agora comunicações durante os próximos meses para outra agência, que é a Global Health. E pronto, então, ou seja, tive essa sorte, porque se não tivesse sido isso, teria que passar pelo batismo típico aqui em Bruxelas, em que é muito comum termos que fazer mais um estágio a seguir e às vezes até temos que fazer 2. E às vezes entramos assim num loop de estágios e às vezes é muito difícil sair, e acho que era o que me ia acontecer a mim. E as pessoas estão nessa situação, há outras que conseguem ficar, que recebem logo a proposta delas. Então pronto, é isto. Ou seja, como eu tinha dito, e para resumir, nós começamos o estágio e é uma euforia, e é incrível porque temos imensas experiências e viajamos e conhecemos imensas pessoas novas. E de repente no fim é outra imagem, de repente soltam-nos, não é? Largam-nos e nós não sabemos muito bem para onde é que nos viramos. Há pessoas que voltam, há pessoas que ficam, e é tudo uma corrida, desde o momento em que chegamos a Bruxelas. Aí está. E ficares nessa. Teres conseguido esse contrato agora como Anterrim, e obrigada por teres explicado o que é já agora. Isso foi porque tu tinhas enviado especificamente o teu currículo para aí, ou disseste chamaram? Mas como é que isso aconteceu? Neste caso foi porque, sim, tinha enviado o currículo e por acaso estavam à procura de uma pessoa e a entrevista correu bem e fui aceito. Ou seja, é muito... A sorte aqui também Muito ao joga. acaso. Portanto, Sim. foi assim. É verdade, a sorte, isto é engraçado, temos visto isto nas várias pessoas, porque troca um bocado as voltas aqui, ou às vezes tem um peso bastante importante. É verdade. Eu Não ia sei se... perguntar uma coisa, mas já me esqueci, Catarina, por isso se quiseres. Não, eu ia dizer, Joana, se queres tu avançar. Já sei. Ia-te perguntar, André, se, pronto, disseste quando vieste fazer o Blue Book já tinhas essa intenção de continuar em Bruxelas, mas quais foram os motivos que te levaram a isso? Foi mesmo só a vontade de sair do país ou todas as consequências provêm disso? Sim, a parte triste é como todos os outros jovens, sim. Ou seja, ainda por cima já tinha 29 anos e estudei imenso, estudei durante imensos anos e pronto, e de facto estive a trabalhar em sítios interessantes, mas é mesmo uma questão de saber que não tinha as oportunidades que estava à procura no nosso país, e é uma coisa que me mete muito triste, porque como é óbvio, gostava de estar em Portugal. E também gosto muito de estar aqui, mas a questão é, claro, como é óbvio, gostaria que as condições de trabalho fossem melhores em Portugal. Também sou também como muitos dos jovens em que ainda vivia com o meu pai e a minha mãe. E então também foi uma oportunidade para sair, para ganhar experiência, para receber melhor e para ter um futuro melhor. E ia fazer um bocadinho a coisa típica à portuguesa, que é de voltar um dia mais tarde para o meu país. Portanto, tens essa vontade de... Um dia, sim, gostava. Sim. Mas por agora é Por para agora, ficar não. por aí. Sim. E faz sentido para ti, talvez. Diante dessas circunstâncias também. E agora tens uma excelente oportunidade, por isso é agarrar nela e ver Exato, até quando dá. exatamente. Vamos ver. E em relação aos teus colegas, amigos, familiares, também já têm esse perfil de imigração ou nem por isso, nem sentes tanto isso? E então, tudo começou com o meu avô. O meu avô foi para a Alemanha, durante a altura do salto, aí está. Adoro. O meu avô foi para a Alemanha e esteve lá durante 3 anos.
e até que foi atropelado por um carro e foi assim disparado de sei lá quantos metros e partiu-se todo e teve que voltar para Portugal. Mas foi um milagre, recuperou a 100% e depois fez o resto da vida toda em Portugal. E então, a partir daí, ou seja, depois os meus pais não saíram do país, o que é interessante, ou seja, os nossos avós passaram todos por esta questão de ter que sair do país e ir de lá para fora, não é? Os nossos pais, se calhar, menos, não sei, também varia de caso para casa e de sítio para sítio, claro. Mas, e sim, eu acho que a nossa geração está-nos a cair outra vez a questão de termos que sair à procura de melhores oportunidades, e é o meu caso. Mas quem é mais da minha família? Ou seja, toda a malta do Norte, muitos deles deram o salto. Do Alentejo, a malta manteve-se muito pela zona. E sim, ou seja, mas é um bocado 50-50. E dos teus amigos? Dos meus amigos. Dos meus amigos? Sim, grande parte deles foi lá para fora. Nem que tenha sido para trabalhar durante 1 ano e meio, para aí ou 2. E depois voltaram para Portugal, sempre muito nesta ótica de valorização, de experiência, que é para voltar para Portugal para que eu estava a dizer, com mais experiência. Portanto, sim, tudo muito com o perfil já de imigração. Uhum. E para onde é que esses teus amigos foram assim, para que Olha, sítios? foram para a Alemanha, mas onde? Foram para a Alemanha, foram para a França. Uma das pessoas que eu conheço também foi para os países nórdicos. Tanto por aí, por aí. Uhum. Mas acho que é muito interessante isso que estavas a dizer da questão geracional. Uhum. E também é, por um lado, nós também acho que é uma questão que tem duas leituras também, que é, por um lado, por causa da questão da área Schengen, etc., nós temos uma facilidade realmente de mudarmos de país Uhum, e uhum. mesmo Sem questões dúvida. burocráticas e isso, claro que são chatas e difíceis, mas quer dizer, temos enquanto cidadãos europeus, esse privilégio. Mas também existe o outro lado, não é? Que é nós não fazemos só isto porque é giro. Também Sim, sim. há algo que nos leva, ou que leva muitas pessoas a querer fazê-lo, que é não verem oportunidades realmente Uhum. compatíveis com o que estudaram, por exemplo. Exatamente, Ah, sim, sim, sim. Sem dúvida. É que Portanto, sentes que é necessário melhorar em Portugal para atrair mais jovens? Sim, claro, sem dúvida alguma, porque nós estamos com pronto, como é que é chamado? O brain drain. Estamos com um brain drain uma enorme, fuga de enorme. cérebros. Exatamente, a fuga de cérebros e, quer dizer, e de facto estamos a investir em nós mesmos e nas gerações futuras, que é para elas saírem todas, não é? E então sim, sem dúvida que temos que melhorar. O que é que para ti te faria querer voltar isto? Hum, hum. Não, é coisa do costume, rendas mais baixas, salários mais altos e uma melhor cultura de trabalho também, porque sinto, por exemplo, que cá fora há uma estrutura muito mais horizontal de trabalho e em Portugal, especialmente no setor público, continua a haver uma estrutura muito tipo pirâmide super, super, super rígida, e se calhar a cultura de trabalho também podia mudar assim um pouco. Essas 3 condições. É aquilo que nos têm dito, e é engraçado como muitas pessoas até agora com quem nós falámos já nos disseram essa questão da cultura do trabalho e de um maior equilíbrio, melhor equilíbrio Exato. entre a vida pessoal e a vida do trabalho, que se calhar é uma Uhum. coisa que realmente na geração dos nossos pais não sinto que seja ou que fosse uma preocupação. É Uhum. outra ideia do trabalho, talvez. Exato. Sim, já não é só a questão salarial, é também essa faz a diferença. E acho que ainda se exacerbou mais com a pandemia, Uhum, uhum. onde a possibilidade até de teletrabalho passou a ser possível em algumas empresas, e eu acho que em muitos casos, não estou a dizer toda a gente, isso também é um objetivo ou uma forma de trabalho que gostavam de ter como opção Sim. e procuram, né?
E aí em Bruxelas, certeza que já é algo mais normalizado, pelo Sim, é menos. super típico, sim, sim, sim. Imagina, há sempre, pá, e como sabem, claro, há sempre a necessidade de ter que ir ao escritório pelo menos 2 dias à semana, mas ninguém se importa muito com o facto de fazeres um dia de teletrabalho ou uma manhã, tipo, não é nada, não é um choque, nunca. Que é super comum. Sim. Dá-te a possibilidade de perceber se tu és uma pessoa mais até de ir ao escritório ou não. Sem Há dúvida. pessoas que Eu trabalham percebi que uma muito bem. pessoa eu percebi que, sem dúvida, era uma pessoa muito mais de ir ao escritório. Depois meto-me em casa e meto-me a ver séries, estás a ver? Sim, pá. Mas essa autodescoberta é ótima. Brincar, hein, brincar. CP, é brincar, hein? Brincar. Muito bom. Exato. Olha, e se calhar, não sei se nos encaminhamos aqui para o fim desta conversa, não sei, Joana, se queres. Eu ia colocar a nossa última pergunta, mas não sei se queres perguntar mais alguma Acho coisa. que sim. Isto é sempre muito, muito estranho porque nós damos super bem com o André, conhecemos-lo em Bruxelas, por isso parece que não estamos a saber novidade nenhuma. Exato. Na verdade, eu e o André andámos na mesma escola no É verdade. secundário. E reencontrámos-nos anos depois em Bruxelas e foi Aham. tipo, olá, estás aqui. É incrível. Eu, Que eu, não, eu giro. não me lembro quem é que disse, eu não sei se foi o meu tio ou não, mas como é que era? Portugal é um penico e os portugueses são rolhas a flutuar dentro do penico. Batem sempre uma nas outras assim. Pá, eu não sei, mas houve assim uma cena que eu ouvi algures e sem dúvida, como é que é possível? E a Margarida, ou E a seja, Margarida Botelho, que já sim, entrevistámos também. também É, é incrível. é engraçado porque somos todos de Lisboa e pá, nunca nos cruzamos em Lisboa e Uhum. de repente encontramos-nos aí completamente por acaso, não sei quantos anos depois, 9 anos depois. Exato, exato, incrível. Muito engraçado. Grandes Exato. noites de Pelux, pá, ó Catarina. É verdade, é verdade. Já, já tivemos outras pessoas a falar antes das suas experiências de Lux. Bem, então se calhar podemos ter a nossa última pergunta. Não sei se a Joana costuma gostar de Posso fazê-la. ser eu Dou-lhe a este. rematar, a Exato. pontapear a pergunta para ti. Então, nós costumamos sempre perguntar aqui no final das nossas entrevistas aos nossos convidados ou convidadas, e vou-te fazer então a pergunta: qual é que é a tua memória mais antiga da União Europeia ou das instituições europeias? Lembro-me perfeitamente, porque já pensei nisso várias vezes. Então, a memória mais Boa. antiga que eu tenho da União Europeia foi de um grupo de miúdos que foram à minha escola. Eu devia estar no sexto ano, acho eu. Eu era aqueles miúdos que adorava tipo, ir para a biblioteca jogar xadrez e ler um livro, estás a ver? Porque eu era assim. E eu lembro-me que nesse dia especificamente estava a haver uma ação na nossa biblioteca sobre a União Europeia. Eles levaram para lá um jogo, tipo o jogo da Glória, Uhum. mas era sobre a UE. E eu lembro-me que sentei-me à mesa e joguei o jogo com outro amigo meu e ganhámos tipo um certificado que dizia, já não lembro bem o quê, mas eu ainda tenho em casa isso. E ganhámos o jogo e ficámos a saber um bocadinho sobre os Estados-membros que compunham a UE naquela altura. Isso foi uma das minhas primeiras memórias, mais antiga de todas. Sexto ano. Muito. Ou então foi quando mudámos para o euro em si, mas eu também não tinha muita noção naquela altura do porque é que a moeda era o euro, porque é que era o E, mas Uhum. lembro-me de estar no metro com uma moeda de escudos, de 50 escudos na mão, não me lembro. E de repente, passados uns tempos, começámos a usar o euro também. Foram essas duas. Essa mais antiga ainda do que Exato, sexto ano, mais claro. antiga. Yeah. Bem, Exato. muito giro, sim senhor. Ainda não tínhamos tido ninguém a falar assim de uma. Acho que és a primeira pessoa que Hum, recebeu na escola alguém a falar ou a demonstrar algo sobre a União Europeia. Foi muito giro. Muito bem. Verdade. Bem, Bem, obrigada, André, foi um André. prazer. Obrigado eu e desculpem, porque Sempre. esta entrevista não, desculpem, este episódio do podcast já estava devido há muito tempo e a culpa foi minha. O que interessa é que conseguiste participar, nós ficamos contentes e assim fechamos o nosso ciclo de conversas e lançamos o desafio aos próximos, aos atuais estagiários Blue Book portugueses que continuem e que divulguem as suas histórias. Nada de março. Vamos lá Bora. ver o que é que isto pode dar. O que é que andaram para aí chegar?
Sim. Bora, pessoal. André, muito obrigada. Obrigado, eu. Catarina, E boa obrigada a ti sorte. também. Vemos em breve, espero eu, aqui em Bruxelas ou em Portugal. Sim, senhora. Sim, exatamente. E adeus, Joana. Foi Tchau. prazer. Adeus. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.